Marcos capítulo 14. Vamos ler do versículo 12 até o 28. Marcos 14, do 12 ao 28. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade. Ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um: por acaso seria eu? Jesus respondeu: é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra e pela mensagem desta manhã, por aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para compartilhar com a Tua Igreja. Fala-nos, Senhor, instrua-nos, exorta-nos, edifica-nos. Ó Senhor, encoraja-nos, consola-nos, vivifica-nos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fale conosco agora e nós Te ouviremos. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Falando sobre o significado da Páscoa,
Philip Hicken diz que a Páscoa trata da salvação. Ela nos lembra que fomos libertos por um substituto perfeito, cujo sangue foi derramado como sacrifício por nossos pecados. Naquela noite, junto com seus discípulos, Jesus não somente celebrou a Páscoa, ele a cumpriu. E ali mesmo, no meio da refeição, ele instituiu algo novo, a ceia do Senhor. Falaremos nesta manhã a respeito da última Páscoa e a ceia do Senhor. Depois de sua entrada em Jerusalém e após a purificação no templo, Jesus passa grande parte da semana, do restante da semana, discutindo acaloradamente com os líderes judeus. Visto que é a semana da Páscoa, Jesus reúne seus discípulos para celebrarem a refeição da Páscoa junto. 3 dos evangelistas fizeram esse registro: Mateus, no capítulo 26, 17 a 30, Marcos, aqui, do 14 a 26 ou a 28. Lucas, obrigado. No capítulo 22, do versículo 7 ao 23, temos esses registros nos evangelhos sinópticos. Essa é a última e mais importante das 3 ações simbólicas em Jerusalém. Nessa refeição, Jesus dramatiza o acontecimento culminante da sua missão do reino. Na noite da Páscoa, Jesus orienta, instrui que seus discípulos preparem a refeição da Páscoa. Essa refeição ritual, ela iniciou como uma celebração da redenção de Israel do Egito nos dias de Moisés. Êxodo capítulo 12 traz esse registro, essa narrativa para nós. Todos os anos, os hebreus deveriam celebrá-la por todas as gerações. No entanto, para os judeus do primeiro século da era cristã, ela também simbolizava o novo êxodo vindouro, pelo qual o reino de Deus viria. Relembrando a vitória passada de Deus sobre os egípcios, os judeus do primeiro século refazem a refeição da Páscoa, na esperança de que logo Deus faça algo semelhante na sua própria época. Se Deus havia libertado o seu povo naquela época do seu cativeiro no Egito, certamente Ele os libertaria agora dos seus opressores romanos. E assim, o reino vindouro de Deus, uma nova aliança, o perdão dos pecados, seu retorno do exílio, todas essas expressões manifestam e alimentam a esperança de Israel para o que Deus fará no auge da história de sua nação. E essa refeição da Páscoa relatada nos evangelhos antevê esse momento. Mas Jesus toma essa refeição e lhe dá um novo significado. Embora o povo tenha celebrado durante séculos a libertação do Egito com o sacrifício de um cordeiro, Jesus sabia que ele era o verdadeiro cordeiro, o Cordeiro de Deus prestes a ser sacrificado, a ser entregue. Em suas ações e palavras, ele afirma que o reino pelo qual anseiam
está irrompendo sobre eles agora. O clímax da história de Israel será a sua própria morte. A refeição centralizada nas ações de Jesus com o pão e o cálice contava a história da Páscoa e a própria história de Jesus, tecendo essas duas histórias em uma só. Como diz N.T. Wright em Jesus e a Vitória de Deus. Mas o que Jesus quis ensinar ao instituir a ceia como um novo sinal da aliança eterna? Na tradição da Páscoa, o chefe da casa interpreta os acontecimentos do Êxodo e o seu significado para o presente. Jesus assim explica com palavras simples, mas surpreendentes, contundentes, o novo significado do pão e do vinho. Ele tomou, dizendo, versículo 22 do capítulo 14, isto é o meu corpo. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. Jesus está prestes a morrer. E esta morte significará vida para o seu povo. Do mesmo modo que o pão da Páscoa sempre foi um lembrete da redenção de Israel do Egito, assim, a morte de Jesus se tornará o meio da redenção suprema de Israel. O cálice também adquire um novo significado. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, é o que ele diz no versículo 24. Vou ler do 23 em diante. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em sua morte, Jesus trará a nova aliança, fundará a nova aliança, o perdão dos pecados, o reino de Deus pelo qual Israel anseia. Moisés aspergiu o sangue sobre o povo de Israel e confirmou a aliança do Sinai com estas palavras, registradas em Êxodo capítulo 24, versículo 8. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. E 1000 anos depois de Moisés, Zacarias profetizou que por meio de uma vitória messiânica, Deus libertaria Israel do exílio e renovaria sua aliança com a nação. Zacarias, capítulo 11, versículo 9, capítulo 9, versículo 11, quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. A NVI diz, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Pelo sangue da aliança, o exílio chegaria ao fim, o exílio terminaria e o reino de Deus viria. Esse texto de Zacarias fala sobre o reinado do Messias, sobre a vinda do rei e o seu reino em Sião. Jesus identifica esse sangue da aliança com o seu próprio sangue, que logo será derramado na cruz. É por meio de sua morte que o reino de Deus virá. É por meio do seu sacrifício, a morte de Jesus Cristo, que o reino de Deus virá.
Naquela noite, Jesus selou a nova aliança. Embora alguns digam, mas o texto aqui não fala sobre a aliança como sendo a nova, mas independente da palavra nova aparecer ou não aqui, Jesus está se referindo à nova aliança profetizada por Jeremias, e está registrada em Jeremias 31:31. Naquela noite, Jesus selou a nova aliança com o seu próprio sangue. Isto significava o fim dos rituais antigos, marcava o início de um novo tempo de graça plena. E assim, nós podemos ver que a morte de Jesus seria o preço do resgate, como profetizou Isaías, falando do servo sofredor em Isaías 53. O sacrifício da aliança e a oferta do pecado, nós podemos ver aqui, simbolizados na morte de Jesus. Essas três coisas são importantes quando nos aproximamos da mesa do Senhor. No entanto, queridos, se o cálice de vinho com sua borra amarga no fundo do copo é uma imagem do sofrimento, também é uma imagem de alegria, como vemos no versículo 25. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Essa ceia antes da crucificação é um retrato do banquete messiânico triunfal que o rei realizará no céu, do qual todos aqueles que foram lavados e redimidos no sangue de Cristo, todos participaremos com Cristo na sua glória. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O sacrifício lembra o sofrimento, mas ele também aponta para a glória, aponta para a cruz. Então o rei, exatamente como todos os reis de Judá, ele havia oferecido o seu banquete real. Ele seguiu então uma segunda advertência quanto à fragilidade dos discípulos. Seria mais fácil suportar o peso pela notícia de que tudo já havia sido previsto por Deus. Deus que jamais espera que sejamos mais fortes do que realmente somos. E pelo fato de que seria seguido de um alegre reencontro na Galileia, na conhecida Galileia, como ele vai dizer no versículo 28. Depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus institui a ceia e ele a coloca entre duas advertências. A primeira advertência, no versículo 18, de que é possível que alguém vá traí-lo. E ele revela que um daqueles que estavam ali haveria de traí-lo. E agora, uma nova advertência de que, por conta do que vai acontecer com ele, isso serviria como pedra de tropeço para eles. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Precisamos guardar o nosso coração. Precisamos cuidar enquanto caminhamos seguindo o crucificado e ressurreto, aquele que vive, o nosso Salvador. Precisamos guardar o nosso coração para não negá-lo nem traí-lo, nem tampouco dispersarmos à medida que o sofrimento, à medida que as coisas, as lutas surgirem e nos sentirmos desapontados.
Marcos fala muito sobre a Galileia, o ministério de Jesus nessa região, em parte porque foram ali que começaram o ministério de Jesus, e em parte, talvez, porque a Galileia, com metade da população, da sua população constituída de gentios, representasse a futura missão aos gentios. Porque ele não veio para salvar apenas Israel. Ele viria para dar a sua vida para salvar a todos. Para salvar pessoas de todas as tribos, de todos os povos e línguas, de todas as nações. A Galileia, mais tarde, se tornou um grande centro do cristianismo primitivo, como a arqueologia tem mostrado. A promessa de Jesus aqui no versículo 28 está ligada à promessa feita pelo anjo, que está registrado um pouquinho depois, no capítulo 16, no versículo 7. Por favor, abra comigo. Depois de ressurreto, Jesus se encontra com os seus discípulos. Diz assim no versículo 7: vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. É isso que Marcos está confirmando o cumprimento da promessa. Depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Se quisermos confirmar, embora o próprio Marcos não tenha registrado, Mateus, abra rapidamente comigo Mateus, finalzinho do seu evangelho, no capítulo 28, o texto da grande comissão. Ele confirma o cumprimento dessa promessa. Mateus 28. Versículo 16. Vou ler a partir do 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E então, depois de ressurreto, ele os encontra lá, no lugar onde ele tinha marcado o encontro com eles. Irmãos, a ceia do Senhor não é um ritual vazio. A ceia do Senhor é um instrumento pelo qual Cristo fortalece nossa fé, nos une a Ele e a sua igreja. A ceia do Senhor aponta para o reino. Na ceia, nós olhamos para trás, para a cruz, mas também olhamos para a frente, para o banquete do reino que virá. Na ceia, nós celebramos com adoração àquele que vive e que reina para todo sempre sobre o seu povo. Nós temos uma oportunidade maravilhosa todas as vezes que nos reunimos em volta da mesa do Senhor. E nós podemos rememorar, sim, a ceia é um memorial, mas ela também é um anúncio da chegada do reino, e é um anúncio da expectativa que nós temos como povo de Deus. Nós aguardamos aquele que vive e que reina para sempre. Ele voltará, e nos receberá para si mesmo, onde nós teremos a oportunidade de beber o vinho novo com Ele, no reino de Deus.